meio a tudo isso, né, tem a potencial, vamos dizer assim, vitória da direita nas eleições de 2026, por isso esse segmento já está se movimentando e tem até 2 nomes já que são muito cotados, vira e mexe a gente fala deles aqui, que é o do Tarcísio de Freitas e o Ratinho Júnior, que inclusive pode se unir já na disputa ao Palácio do Planalto, Mano Ferreira. Pois é, David. Em entrevista ao Poder 360, o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, Partido Progressista, que atualmente está federado com União Brasil, deu uma declaração de que existem apenas 2 nomes capazes de unir do centro à direita na eleição do ano que vem. E esses nomes seriam justamente os governadores Ratinho Júnior do Paraná e Tarcísio Gomes de Freitas de São Paulo. Primeira coisa que chama atenção, ele exclui dessa equação Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à presidência pela União Brasil e, portanto, pela federação, onde Ciro Nogueira é um dos co-presidentes. Eles já vinham nos últimos meses trocando farpas e, dessa vez, sem sequer citar o nome do Caiado, Ciro Nogueira, mais uma vez, dá uma lapada daquelas. Gabriel. São 2 candidatos com baixa rejeição, que eu acho que é o que a direita precisa nesse momento. A direita precisa de 2 candidatos com baixa rejeição. Eu até conversei com o Duda Lima, né, num evento que a gente fez lá na empresa, ele falando, né, citando um caso do município que tinha 3 candidatos, né, à prefeitura. 2 passaram para o segundo turno, obviamente, e o terceiro candidato, né, o que ficou em terceiro colocado, ele apoiou o primeiro. E acabou que o primeiro perdeu. Por conta da rejeição que a população tinha para o terceiro candidato daquela cidade. Então, para você ver como em algumas eleições a rejeição ela bate mais forte. Em 2026, como a rejeição do Lula ela ainda é muito alta, se colocar um Bolsonaro, por exemplo, que está fora de questão, mas se colocar alguém com sobrenome Bolsonaro para a eleição de 2026, vão ser 2 candidatos com rejeição alta. Se colocar 2 candidatos, o Tarcísio, por exemplo, e o Ratinho Júnior de vice, um exemplo, são 2 candidatos com rejeição baixa. Ou seja, o Lula vai ter uma rejeição alta, Ratinho Júnior e Tarcísio uma rejeição baixa, e aí sim, acredito que a direita ela tem chance talvez de ganhar em 2026, por conta da rejeição. Então eu acho que candidatos com baixa rejeição, candidatos que defendem segurança pública, que eu acho que é uma pauta que puxa pessoas de direita, pessoas de esquerda, para votar no candidato, eu acho que é o caminho. Segurança pública e candidatos com baixa rejeição, acredito que é um movimento acertado, se for Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, por exemplo. O Ratinho tem um aspecto também, né, que ele diminuiu o IPVA para o ano que vem, então já tem um aspecto de redução de impostos, além também do pai dele, que tem essa circulação, uma pessoa muito popular, e aí circula também no âmbito da esquerda. A gente tem que fazer essa análise ou eu estou errado? É perfeita essa análise, David. Inclusive, esse é o grande bônus que Ratinho Júnior, pelo menos isso é o que se diz nos bastidores, que Ratinho Júnior traria para uma chapa presidencial, que é justamente o poder comunicacional do seu pai, o apresentador Ratinho, que de fato chega principalmente nos estados do Norte e Nordeste, onde o lulopetismo ainda é muito forte, onde é o principal reduto do governo que aí se encontra e que pretendem essas figuras da direita tirarem deles o poder. Então, eu acho que esse bônus acaba sendo um diferencial a favor do Ratinho Júnior. Mas tem também a questão do governador Zema. O Zema, ele é um governador muito bem aprovado em um estado que, historicamente, é o estado fiel da balança em eleições presidenciais. Desde a redemocratização, nenhum presidente conseguiu ser eleito sem ganhar as eleições primeiro no estado de Minas Gerais. Então, essa reedição do presidencialismo do café com leite também é algo que tem sido muito aventado na construção dessa chapa. Mas o fato é que parece que a direita conseguiu entrar num trilho de organização de um projeto unificando mais uma vez, tal como aconteceu em 2018, todos esses setores da direita em um projeto que possa fazer frente ao poder eleitoral da máquina pública. Tinha até saído uma matéria, né, que o Zema seria uma possibilidade também de vice do Tarcísio de Freitas, ele até esteve aqui. A gente perguntou. Né? Governador de Minas Gerais, você estava nesse dia, né, Aninha?
E aí ele falou assim, não é nada concreto, saiu da pergunta, foi se esquivando e não quis falar. Olha que a gente tentou, hein, David? A gente Várias perguntou no vezes, intervalo, ficou tentando especular alguma coisa, mas não deu muito certo, Antes né? de sair, eu fui no pé do ouvido e falei assim, e aí, vai sair ou não vai? Não, a gente vai ver. Como um bom mineiro, ele deu uma deslizadinha ali, Quietinho, saiu né? pela Quietinho. tangente. Quer não. Ele foi muito querido aqui com a gente, né? Foi. Foi muito querido. E é uma Você possibilidade sabe que também, né? Uma coisa curiosa é que nem sempre o candidato sai do estado e consegue vencer no estado, né? Em 2014, a Aécio Neves perdeu a eleição por ter perdido em Minas, mesmo sendo mineiro, tendo sido governador do estado. Então, também não é a equação, ela não é tão simples assim de, eu junto 2 governadores e tá ganho, porque ganhei em Minas e aí a coisa vai andar. Então, é preciso também entender qual vai ser o discurso e a capacidade de apelo, porque também o governador Romeu Zema, historicamente, ele teve muita dificuldade de transferir votos. Tanto que foi a primeira vez que eu vi um governador ser reeleito em primeiro turno e não eleger nenhum deputado federal do seu próprio partido. Então é um fenômeno meio curioso sobre o quanto que o Zema tem a capacidade de transferir votos ou de realmente conseguir usar a capilaridade, o capital político que o governo de Minas traz para trazer votos que não sejam diretamente para ele. E aí eu não sei se estar como vice nessa chapa traria votos que o Zema não conseguiu levar, por exemplo, para candidatos a deputado federal do seu próprio partido. Não sei responder. E tem um outro ponto também, mano. Eu acho que essa história do vice é algo que a gente superestima muito. O vice não necessariamente é o grande fator que vai agregar voto à chapa. A maior preocupação... Michel Temer diverge. Eu acho... Michel Temer é uma exceção. Michel Temer diverge. É uma exceção a tudo. Mas eu acho que a maior preocupação aí é mais a composição do palanque mesmo. E em Minas Gerais, uma coisa que nós já temos praticamente como certa é que nós teremos uma grande figura da direita candidata ao governo do estado. Se não for o senador Cleitinho, será possivelmente o deputado federal Nicolas Ferreira. E imagino eu que tanto um quanto o outro apoiarão o projeto presidencial de direita. E isso pode garantir a vitória no estado de Minas, independentemente de termos o governador Romeu Zema na chapa. Mas, novamente, eu acho que a questão da vice-presidência é um pouco superestimada. Eu acho que a composição dessa frente de centro-direita é muito mais importante do que o posicionamento em si de cada uma dessas figuras políticas em suas vagas, para os cargos aí que pretendem concorrer nas eleições. E vai ser difícil ganhar do Lula, né? Máquina pública, o Lula nunca perdeu com a máquina pública na mão. A gente vai ter que ter candidatos fortes, né, que são candidatos com fortes declarações. Falando até do Zema, né, saiu pesquisas aí recente. Eu lembro que a última que eu vi, o Zema era o único que não ganhava do Lula no segundo turno da centro-direita. Então, acredito que tem que pegar candidatos ali que sejam bons em debate, em fala. Isso pode acontecer também, né, nessas pesquisas antes da eleição, muito antes, porque a população não conhece muito bem. O Tarcísio de Freitas, eu acredito que tem um nome muito mais forte aí no Brasil. O Ratinho Júnior, né, por ser filho do Ratinho também, poucas pessoas devem conhecer o Zema como conhecem esses outros 2 candidatos. Por isso também que essas pesquisas agora devem mostrar o Zema perdendo para o Lula no segundo turno. Mas vai ser difícil. O Lula, ele ainda colhe aquele capital político que ele construiu nos primeiros anos de mandato dele no Brasil, colhendo os frutos da estabilização da inflação no Brasil, né? Então, até hoje, eu pergunto para as pessoas respondem: eu lembro o Lula, os primeiros mandatos do Lula, eu fui muito feliz, ganhei muito dinheiro. E agora? Agradeço ao FHC, né? Eu entrevistei uma vez uma pessoa que falou assim: eu voto nele por conta do passado, não voto por conta do presente. Pra você ver o pensamento de algumas pessoas. Deus pertence, né? Exato. Mas essa pessoa, coitada, acho que ela tá com as premissas um pouco equivocadas. A gente tem que votar Vivendo de nostalgia. Pois é, a gente tem que pensar no futuro, né? Não no que ficou, nos tempos áureos. Só um último comentário sobre tudo isso que a gente tá falando. Eu acho que tem um fator que
para pelo menos parte da população tem um apego também, que é o fato de que o Tarcísio e o Ratinho Júnior, por exemplo, eles são políticos um pouco mais jovens. Eles têm menos aquela carga de estar na política há muitos anos, de não ter construído tanta coisa, como, por exemplo, tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha sido deputado, se não me engano, por, sei lá, quase 30 anos. Então, eu acho que isso entra um pouco na não rejeição desses candidatos, mas é também algo que a população tem ansiado. Ela quer sair do Lula-Bolsonaro, ela quer andar para frente. Então, isso acaba sendo positivo também para essa possível dupla. Direta pro Caiado aí, hein? Candidato tem que não, ter, jamais. Tem que ter cara de novinho, então, Ana Não Boca? é cara de novinho. Mas ele fez até um transplante no cabelo. Não é isso. Com botox, tá? Mas eu acho que muitas A Aninha vezes... tá time Ciro Nogueira, né? Nem cita o Caiado. Não é isso, tem minha nenhum gente. Quando ele passar dos 2,5%, a gente fala Não, dele. eu inclusive gosto Lula do Ronaldo Caiado, tá, gente? Não é sobre ele que eu tô falando, mas eu acho que tem um apelo popular o fato de ser políticos mais jovens. De sair um pouco da mesmice que a gente vem reclamando há tanto tempo. E eu não tava falando do Caiado, tava falando muito mais do Lula e do Bolsonaro, tá, vocês dois? Isso vai acontecer, né? Inevitavelmente, a gente vai ver o Lula saindo das eleições depois dessa. Por mais que ele possa ganhar em 2026, daqui 4 anos, o Lula vai estar com o quê? Com 85 anos? 84 anos? 85? Ele não pode reeleição porque são 2 mandatos consecutivos. Ou seja, é inevitável, é uma questão de tempo. O Brasil ele vai ter que escolher novas lideranças, né? E aí, eu já tenho aqui uma previsão do que pode acontecer, por exemplo, nessa geração mais nova, o Nicolas Ferreira e o João Campos. Nicolas Ferreira sendo um líder da direita e o João Campos líder da esquerda no futuro, por exemplo. Vamos ver se o Gabriel Sensitivo, então, vai fazer essa expectativa nas eleições lá 2030, né? Depois. 2030 e pouco.